Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Marina, sou engenheira ambiental, também sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, faço parte da equipe técnica de elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos do Simvalp. Como parte da coletânea de vídeos para validação da oficina com relação ao plano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos especiais e resíduos de logística reversa. Para isso, vou compartilhar uma apresentação com vocês, onde vão ser demonstradas as principais propostas elaboradas a partir do plano. Bom, conforme apresentado anteriormente, nosso tema de hoje é com relação aos resíduos especiais e de logística reversa. Esse tema vai ser posteriormente abordado nas oficinas de validação. Bom, para darmos início, então, é interessante apresentarmos quais serão os principais tópicos abordados nessa nossa conversa. Serão falados, então, a respeito dos resíduos de construção civil e resíduos volumosos, resíduos de serviços de saúde e os resíduos passíveis de logística reversa. Dando início, então, vamos falar um pouquinho a respeito dos resíduos de construção civil e aqueles principais pontos observados no diagnóstico. Bom, foi observado no diagnóstico que, para os resíduos de construção civil, nenhum município possui plano municipal de gestão de resíduos da construção civil e também não há um controle dos grandes geradores. Também foi observado que a coleta e a destinação final desses resíduos, na maioria dos casos, é feita de forma não planejada e por vezes, de forma gratuita pelas prefeituras. Também com relação a esse gerenciamento, não há um controle, não se observou um controle na geração, né? Então se desconhece o volume de resíduos de construção civil gerados, né? Sendo constatado que grande parte desses resíduos são reaproveitados para a manutenção das estradas vicinais. Também, como última observação, é interessante ressaltar que somente 23% dos municípios possuem áreas licenciadas para a disposição final desses resíduos. Já com relação às adequações das ações de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, os dois pontos principais observados no diagnóstico foi que somente 2 municípios fazem controle dos planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e grande parte dos municípios, ou seja, 85% dos municípios integrantes do consórcio, terceirizam esse serviço de tratamento e destinação final dos resíduos de serviço de saúde. Porém, não há uma fiscalização efetiva quanto aos serviços prestados. Já com relação aos resíduos passíveis de logística reversa, então, só para a gente relembrar, esses resíduos, eles são aqueles que são característicos pela responsabilidade compartilhada do material, né? Então, são pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de agrotóxicos, medicamentos vencidos. Esses resíduos, então, foi observado alguns pontos interessantes no diagnóstico. Observou-se que não há um cadastro efetivo dos geradores desses resíduos, né? Também foi observado que a coleta desses resíduos é de forma individualizada e mais efetiva para os resíduos de embalagem de agrotóxicos, sendo que 71% dos municípios contam com um programa específico para a coleta desses materiais. Porém, o restante de todos os outros resíduos não se observou a aplicação do sistema de logística reversa. Muitas vezes sendo encaminhados em conjunto com os resíduos domiciliares para a coleta convencional e coleta seletiva. Também não há um conhecimento completo sobre o destino dado a esses resíduos, né? Não foi possível observar o destino correto, né? Como que é gerenciado esse material pelos municípios, né? Observando que há, então, encaminhamentos para unidades de triagem, ecopontos e até comercialização para empresas privadas. E outro ponto importante é que o único resíduo que se observou o destino para o sistema de logística reversa é o retorno das embalagens de agrotóxicos através de um programa, que é o INPEV, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Esse foi o único material, resíduo, observado que há uma aplicação efetiva do sistema de logística reversa. Lembrando que o sistema de logística reversa, ele é gerenciado principalmente por geradores, distribuidores, comerciantes, fabricantes e comerciantes.
tá? Então, esses atores são os responsáveis por fazer o retorno desses materiais para os locais, tanto que comercializam, quanto que fabricam ou distribuem esses materiais. Sendo assim, adiante dessas observações provindas do diagnóstico, foi destacado algumas propostas que o plano aborda, então, como propostas de soluções. Já com relação, então, à construção civil, aos resíduos de construção civil, as propostas elas se baseiam em 4 tópicos principais. Primeiro, a adequação e complementação de um arcabouço legal dos municípios quanto a esses resíduos. Depois, busca-se, então, diminuir os pontos de entrega irregulares, né, dos resíduos de construção civil, ou seja, dos destinos irregulares, dos pontos de descarte irregular, e incentivar que o gerenciamento seja feito de forma adequada. O terceiro ponto observado e como meta proposta é o incentivo ao reaproveitamento e à reciclagem desses materiais e também dos resíduos volumosos. E, por último, a capacitação dos gestores municipais e da equipe responsável pela limpeza urbana do município para que o gerenciamento seja praticado de forma efetiva. Já para as propostas, tanto dos resíduos de serviços de saúde quanto os resíduos de logística reversa, elas se baseiam também em objetivos principais. Com relação aos resíduos de serviços de saúde, os principais objetivos são incentivar o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde, bem como implementar medidas de reaproveitamento e de reciclagem desses resíduos de acordo com a estrutura existente em cada município. Já com relação aos resíduos passíveis de logística reversa, também temos 2 objetivos principais como propostas, né? O primeiro é adequar e complementar esse arcabouço legal municipal relacionado aos resíduos de logística reversa, e depois criar estratégias de incentivo para que o gerenciamento seja praticado de forma adequada, buscando principalmente a aplicação dos acordos setoriais já implementados na esfera federal. Então, todos esses resíduos que a gente pode observar na imagem, existem acordos setoriais sendo implementados já na esfera federal. Então, o que a gente busca aqui é trazer essa implementação também para a esfera municipal e para o território do consórcio. Sendo assim, a gente distribuiu aqui as responsabilidades tanto dos municípios quanto a responsabilidade do consórcio com relação a essas 3 áreas: resíduos de construção civil, saúde e logística reversa. Vamos falar um pouquinho a respeito das responsabilidades atribuídas ao município. As principais responsabilidades estão elencadas como metas, tendo, então, anos de início para serem praticadas e o prazo máximo que elas podem ser executadas. Falando um pouquinho a respeito dos resíduos de construção civil e volumosos, a gente tem uma série de metas aí propostas para atendimento dos objetivos já discutidos anteriormente. Lembrando que todo esse material aqui também está disponível no site do consórcio, no produto 9, em que a gente apresenta as principais metas e os prazos para elas serem cumpridas, tá? Mas vamos falar então um pouquinho a respeito dos resíduos de construção civil. Algumas das metas são a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil, como uma das principais metas, uma vez que há um desconhecimento da gestão e do gerenciamento dos resíduos por parte dos municípios. Esses planos, então, seriam essenciais para conhecer as etapas do gerenciamento, tendo início aí no ano de 2024 e um plano, um máximo de execução até o ano de 2032. Também tem como meta implementar leis municipais que favoreçam, né, que forneçam a base para o gerenciamento adequado dos resíduos de construção civil e resíduos volumosos. Tá? Também tem no início bastante breve, em 2021, com um período de 4 anos de execução. Depois disso, a gente objetivou aqui trazer metas sobre a implementação do controle do transporte e destinação final dos resíduos, uma vez que no diagnóstico foi observado que não há um conhecimento com relação a esses destinos finais e, por vezes, eles são praticados de forma irregular, né? Então, essa meta também possui um tempo aí de atendimento bastante curto e bastante recente.
Também como forma de atender o propósito do gerenciamento adequado da construção civil, buscou-se, então, trazer como meta estruturar pontos de entrega voluntária para recebimento dos resíduos de construção civil, então, espalhar pontos de entrega voluntária pelo município, a ser apontado pelos gestores municipais. Também implementar a política de cobrança pela coleta, transporte e tratamento e destino final, né, e de disposição final desses materiais, uma vez que, por vezes, ela vem sendo praticada de forma gratuita, e o que nos retoma aí a uma obrigatoriedade pelo serviço. Também essa meta possui um início bastante breve e uma duração aí de cerca de 8 anos. A meta de identificação e exigência da eliminação de pontos de descarte irregular, ela é bastante importante, uma vez que visa eliminar os locais de depósito irregular desses materiais, tendo duração aí de 4 anos para ser executado, né, com um início bastante recente também para o ano de 2021. Além disso, as outras metas se devem à construção e licenciamento de áreas de triagem e transbordo para resíduos de construção civil, né? E também regularizar as áreas já existentes, né? Então, o gerenciamento vai se dar, então, a entrega desses resíduos aos pontos de entrega voluntária e às áreas de triagem e transbordo, como o ano de início, né? O ano de 2021 até o ano de 2030. E, por fim, obviamente que nada disso seria possível, né? Será possível se não houver uma capacitação da equipe responsável. Então, uma das metas é a capacitação dessa equipe responsável pela limpeza urbana para que ocorra o gerenciamento adequado desses materiais. Já com relação às metas observadas e propostas para os resíduos de serviços de saúde, né? Então, todas elas são metas municipais, são principalmente 5 metas principais. A primeira delas é a cobrança da apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Sabemos que muitas vezes resíduos são de responsabilidade do gerador, portanto, há um certo desconhecimento das prefeituras quanto ao gerenciamento desses materiais. É importante que se cobre a apresentação dos planos para que o conhecimento dos resíduos seja observado e seja apropriado pelos municípios. Também temos como meta aí a implementação e a divulgação do sistema de entrega, né, através de pontos de entrega voluntária, nos postos de saúde, farmácias, né, para os resíduos de saúde gerados nas residências. Como os medicamentos vencidos fazem parte daqueles resíduos passíveis de logística reversa, estaríamos aqui também otimizando, né, e usando desse sistema de logística reversa. Uma outra meta é a garantia da coleta e destinação final desses resíduos de acordo com a legislação vigente. Observou-se no diagnóstico que não há um conhecimento sobre essa gestão de resíduos e que grande parte dos municípios encaminha e terceiriza para uma empresa específica desses materiais. Porém, não se sabe ao certo o que é feito com esse tipo de resíduo. Uma outra meta é a implementação, né, de ações de educação ambiental para orientação da população. Então, a gente sabe que, por vezes, esses materiais recebem destinos inadequados por desconhecimento. Então, é importante que essas ações de educação ambiental aconteçam, né? E também implementar a logística reversa da fração de resíduos de serviços de saúde compatíveis com o sistema de logística reversa, que é o caso dos medicamentos vencidos. Já com relação aos resíduos passíveis de logística reversa, então, as principais metas também apresentadas são 5 delas. A primeira, a implementação de leis municipais que favoreçam a base para o gerenciamento adequado desses resíduos, para que possamos ter juridicamente base para atuar nesse cenário. Estabelecer parcerias do município com empresas para a implementação dos pontos de entrega voluntária, para que sejam espalhados pelos municípios pontos de entrega desses materiais, né? Para que force aí o atendimento do sistema de logística reversa e a implementação dos acordos setoriais. Também criar um cadastro municipal de estabelecimentos fabricantes, distribuidores e comerciantes desses materiais,
uma vez que eles são os autores do sistema de logística reversa. Também observa-se e sugere-se aqui como meta a implementação das ações de educação ambiental para a orientação da população. Assim como os resíduos de serviços de saúde, há necessidade, então, do conhecimento da população e da comunidade sobre esse tipo de resíduo. Então, precisa necessariamente haver essas ações de educação ambiental para a orientação da população. Também, a última meta proposta é a realização de programas de treinamento para os agentes locais de limpeza urbana sobre o sistema de logística reversa. Agora, corroborando com essas responsabilidades, o próprio consórcio adquiriu, de certa forma, algumas responsabilidades com relação à gestão dos resíduos de construção civil, saúde e passíveis de logística reversa. Quais seriam essas responsabilidades, então, do Sinvalp? Já com relação aos resíduos da construção civil, as responsabilidades do consórcio seriam, então, definir um padrão de construção e operação do galpão de armazenamento dos resíduos secos, né, nas unidades e nos locais e municípios que não possuem unidades de triagem, auxiliar os municípios que já possuem as usinas de triagem e compostagem regularizadas a ampliar sua capacidade de operação para receber resíduos de outros municípios, né? Adquirir uma estação de tratamento móvel, então busca-se, uma das propostas é ter uma unidade de tratamento móvel dos resíduos de construção civil para que ela possa ser intercambiada entre os municípios integrantes do consórcio. Uma outra meta bastante importante é atingir um índice de reciclagem dos resíduos de construção civil de 40%. Também instalar pátios para tratamento de resíduos de construção civil em municípios estratégicos, adequar e licenciar as áreas para recebimento da unidade móvel de tratamento e implementar soluções consorciadas para o tratamento e destinação desses resíduos. Uma vez que essa solução consorciada possa vir através da aquisição dessa estação de tratamento móvel, bem como parcerias intermunicipais para que o gerenciamento dos resíduos de construção civil sejam feitos de maneira adequada. Já com resíduos de serviços de saúde e passíveis de logística reversa, o Sinvalp tem algumas responsabilidades também, principalmente com relação à fiscalização da execução dos planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Solicitar esses planos e conhecer cada uma das ações dos planos para que possa ser executado a fiscalização. Implementar o controle da destinação dos resíduos de serviço de saúde por meio do Sistema Estadual de Manifesto de Transporte, né? Então, o controle da destinação final seria baseado num documento já existente a nível estadual. Realizar programas de treinamento para esses profissionais da área da saúde com relação à importância da separação e acondicionamento correto dos resíduos de serviço de saúde. Por vezes, sabemos que o volume significativo desses resíduos se devem a uma má segregação desses materiais até sua destinação final, né? Então, um programa que dê treinamento para esse profissional é essencial. Também desenvolver parceria, então, com fabricantes e comerciantes de materiais passíveis de logística reversa, tendo em vista aí estimular a implementação dos acordos setoriais, tá? Fiscalizar e monitorar a coleta e o destino final dos resíduos passíveis de logística reversa e fomentar a instalação no consórcio de empresas que possam absorver esses resíduos e materiais oriundos da logística reversa. Então, fomentar que empresas interessadas venham para os municípios integrantes do consórcio e possam fazer o manejo desses resíduos passíveis de logística reversa, pilha, bateria, lâmpada fluorescente, eletroeletrônicos, medicamentos vencidos, ok? Bom, pessoal, para esse assunto, então, dos resíduos especiais e logística reversa, eram essas as principais metas. A gente se vê logo mais na oficina. Tragam sugestões para o nosso debate. Tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Até lá. Obrigada.